Você também foi astrólogo, e aí isso me soa excêntrico, assim, porque fico citando aqui o Richard Dawkins, que é aquele célebre neodarwinista, que é da cadeira de compreensão pública da ciência de Oxford. Ele acha que ele pede a prisão dos astrólogos. Ele diz que eles deveriam ser processados pela Trade Discretions Act, que é, você anuncia um sabão que vende mais branco, se ele não vende mais branco, sai da cadeia. E que os astrólogos também vendem um peixe que eles não podem entregar. Isso aí eu já tive a ocasião de dizer uma vez, num debate com o famoso astrônomo aqui do Rio de Janeiro, qualquer sujeito que se prevalece do seu conhecimento num campo para opinar sobre o outro, do qual ele ignora tudo, é um charlatão, deveria ser processado por exploração da credulidade pública. Esse seu Dawkins se inclui nitidamente nisto. Essa questão da astrologia ficou em debate durante 100 anos, sempre na base da discussão retórica. Isso quer dizer, é o a favor, é o contra, é o pró e contra, tá certo? É tomada de posição absolutamente emocionais, sem nenhuma tentativa séria de elucidar a questão. Mas qual é a base científica da astrologia, Olavo? Veja, uma coisa é a astrologia, como é praticada. Outra coisa é o fenômeno astral em si. Quer dizer, existe ou não uma relação qualquer entre a figura do céu na hora do nascimento e o caráter do camarada? Essa é uma questão. Existe. Agora, a questão de se a técnica astrológica funciona ou não é completamente diferente. Aliás, esta confusão é uma das coisas que contaminam esse debate. Tá certo? Por não ter feito essa distinção, todo mundo quer saber se a astrologia funciona ou não. Eu digo, mas é impossível saber se a astrologia funciona ou não antes de você ter elucidado a questão do fato. Se existe uma correspondência entre o céu e o indivíduo. Então, eu empreendi aí uma série de investigações e concebi toda uma metodologia justamente para tirar esta questão a limpo. Após 15 anos de pesquisa, a gente pode chegar à conclusão, posso afirmar a conclusão seguinte: existe alguma correspondência. E ela não é bem no sentido que dizem os astrólogos. Isso quer dizer que os dois lados do debate têm lá a sua cota de razão. Mas o que é uma vergonha é que se gaste 100 anos de palavrório sem ter tentado equacionar a coisa de uma maneira decente. Praticamente a única pesquisa mais abrangente que foi feita nesse sentido foi a de Michel Gauquelin, na França. Mas o que você chegou à conclusão, então, nesse seu estudo... É que o fenômeno astral existe, tá certo? E isso é fácil. Aliás, isso eu nem precisava provar. Isso já estava aprovado pela pesquisa de Michel Gauquelin. O que você chama de fenômeno astral, a influência dos astros sobre... Não influência, não sabemos. Existe uma correspondência estrutural, tá certo? Entre a figura dos astros no céu na hora do nascimento e o caráter do indivíduo. Isso é comprovável. Agora, qual é a natureza dessa influência? Essa é uma influência causal, é uma simultaneidade? Isso aí não se sabe. Então, tudo isso aí é um conjunto de interrogativas. Então, qual é a postura cientificamente correta, respeitável? Tá certo? É não transformar arbitrariamente as interrogações em afirmações. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou fazendo uma acusação pública, tá certo, a astrólogos e inimigos da astrologia, de que tem tratado do assunto de uma maneira extremamente leviana, tomando partido, tá certo, antes de sequer ter concebido teoricamente a possibilidade da investigação. Porque uma investigação dessa não é uma questão de você fazer estatística, não. É questão de você equacionar o problema, criar o corpo de conceito, criar o corpo de hipótese, etc. É praticamente criar uma nova ciência. Tá certo? Era isso que deveriam ter feito. Tá certo? Mas, infelizmente, os astrólogos e seus adversários procederam de uma maneira muito partidária nesta coisa. Tá certo? Tanto que, após ter feito esta investigação e publicado este livrinho, que é o Caráter como Forma Pura da Personalidade, que é um resumo desta investigação, eu considerei que a minha contribuição ao assunto estava encerrada. Tá certo? Eu já falei o que tinha de falar. Tá certo? Daqui para dentro, quem quiser tirar proveito desta investigação, tire. Quem quiser continuar tomando partido arbitrariamente, tá certo? O astrólogo, para posar de sábio esotérico, fingindo um conhecimento que não tem. E o acadêmico, para fingir que ele tem muita certeza científica de uma coisa que ele ignora completamente. E quem quiser continuar envolvido nessa palhaçada, continua. Tá certo? O meu serviço foi tentar equacionar a coisa de uma maneira intelectualmente responsável. Agora, não deixa de ser cômico que justamente quanto mais a gente procura ser responsável e correto nessa coisa, mais aparece, né, sujeito do outro lado, tentando posar de importante, se você está entendendo, e nos condenando e achando ruim. Tudo isso, para mim, é de uma extravagância fora do comum.